somos nós. Bom dia. Estamos indo para mais uma viagem. Hoje não é para Sinop, hoje é para o outro lado do estado. Estou indo para minha cidade natal, São José dos Quatro Marcos, a trabalho para os meus avós. Então vai ser uma viagem bem rápida também. Vou hoje, volto amanhã, se tudo der certo. E na volta eu vou parar em Cáceres, porque eu quero contar um pouco de história para vocês. História de Mato Grosso. Vou gravar um pouco, quero também gravar Quatro Marcos, porque eu acredito que essa é uma das últimas vezes que eu tô indo para lá. Depois de hoje, talvez eu não volte mais com frequência, enfim. Mas eu quero gravar Quatro Marcos, mostrar a minha cidade natal para vocês, apesar de não ser um lugar que eu sou o maior fã do mundo, mas ainda assim merece um registro. E estou saindo agora de Cuiabá, são 8h38, logo mais, até 12h30, 1h no máximo, estaremos em Quatro Marcos para almoçar com os meus avós. Nos vemos mais pra frente, quando eu der uma paradinha pra ir ao banheiro. Uma paradinha agora em Cáceres, mas ainda não é hoje pra gravar nada. Parei pra ir ao banheiro, só vou beber mais uma água e já continuar a viagem rumo a Quatro Marcos. Tava aqui com o som torando na Taylor Swift, já ouvi também João, já ouvi o Pirata, ouvi o Memórias Póstumas, aí eu já ouvi The Life of a Showgirl, ouvi o Midnight Sun da Zara Larsson e agora tô ouvindo a setlist da The Eras Tour. Ai, beber uma aguinha, vamos nos hidratar? Um pouco de água. E vamos continuar. Bom dia, acordei, aqui estamos em Quatro Marcos. Hoje eu já vou embora, mas estou dando uma caminhadinha agora cedo. Vocês vão ver agora o hospital onde eu nasci. Eu nasci bem aqui, no Hospital Dr. Guilherme. Literalmente meu local de nascimento. E subindo aqui pela avenida, que agora se chama Avenida Dr. Guilherme, a gente vai chegar na praça onde está a igreja matriz da cidade. Daqui já dá pra ver o campanário, chique, né? Chama de campanário, é a torre da igreja. Essa daqui é a praça da cidade. Temos essas árvores, estão aqui desde antes de eu nascer. E bem aqui nesse pedaço, ficava um coreto, um palco, e era onde acontecia a festa do padre. Inclusive tem uma foto minha, eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo, de eu me apresentando neste palco vestido de palhaço, quando eu tinha uns 4, 5 anos. E ali, deixa eu pegar ali, o busto de um dos fundadores da cidade, seu Zeferino José de Matos. Ele que é o fundador de Quatro Marcos. E por que essa cidade se chama Quatro Marcos? Tinha 4 pessoas chamadas Marcos? Não é por isso. Daqui a pouco eu vou ali e mostro pra vocês o porquê que se chama Quatro Marcos. Agora, vejam a igreja matriz. Ela é bem diferentona, bem bonita. Só que, um tempo atrás, um padre novo chegou aqui na cidade e resolveu reformar ela. E ele reformou ela por dentro. E estragou a igreja. Estragou toda a igreja. Inclusive, peraí. Lá no alto, a torre. Ela é separada da igreja. Deixa eu mostrar aqui. Que a torre é ao lado da igreja, ela não é colada. Aí, olha lá, ela é por fora. Aí este padre chegou, fez uma reforma interna na igreja.
Essa igreja, ela era super moderna por dentro, ela era bem diferente, né? E daí ele chegou, reformou, tentou botar um visual clássico dentro de uma igreja moderna. Pra mim, não casou. Ele trocou as portas de vidro por porta de madeira. Não gostei. Não gostei. Eu não consigo me conformar que essa igreja tenha sido reformada dessa maneira. E ali atrás da igreja, vamos ali, tem o colégio onde eu fazia catequese. Bem ali, colégio Bertoldo Freire. Fazia catequese aqui no domingo de manhã, aí terminava a catequese, a gente já vinha pra igreja, pra missa. Era bem bom. E eu participava do... Era coroinha, né? Basicamente, eu era coroinha, então era bem legal. E no sábado eu vinha pra poder ensaiar como que ia ser a missa no domingo. Era bem bom. Saudades, inclusive. Mas nem tanto. E agora sim, o porquê que a cidade se chama Quatro Marcos. Não eram 4 pessoas chamadas Marcos, como eu disse. É porque era uma gleba de terra, né? Bem grande, enfim. E daí existiam 4 pontos demarcatórios, 4 marcos, que ficavam bem aqui. Aqui era um, ali era outro. Lá do outro lado era outro e ali na outra esquina outro. Deu pra ver tudo? Aqui, ó. Aqui era um marco, ali era outro marco, lá outro marco e aqui outro marco. 4 marcos. Por isso o nome da cidade. Cidade dos 4 Marcos. Aqui é a avenida principal da cidade, que na verdade é a rodovia, né? Que vem de Mirassol e vai para Araputanga. Aqui onde eu tô passando era o Bradesco, mas fechou o Bradesco aqui na cidade e ali virou, sei lá, uma loja de produto do campo. E o caminho que eu tô fazendo agora vai para o antigo clube da cidade, onde tinha piscina, salão, enfim, de festa e tal. Eu vim algumas par de vezes com a minha madrinha na época. Ela que era sócia, né? E daí quando a gente vinha pra cá de férias, ela pagava um a mais pra gente poder ir. A gente, digo eu e meu irmão, né? E aqui o Indaiá Atlético Clube, que era o point da cidade, né? Aí a gente, pra entrar nas piscinas, entrava ali pelo fundo. E aqui era o salão de festa. Mas já tem, assim, muito tempo que o Indaiá não funciona. Mas como funcionava, né? Tá até, parece que em reforma ali, mas não imagino que seja do próprio clube em si. Alguém deve ter comprado isso aí, vai fazer alguma coisa. Mas tinha uma piscina semiolímpica, tinha uma piscina infantil, campo de futebol e o salão para eventos, que era onde tinha os bailes da cidade, baile de aleluia, baile de carnaval, baile, enfim, tudo era ali. E aí hoje é isso aqui. Tá em obras, não sei porquê, mas já não é mais o clube que era antes. É assim, a cidade Quatro Marcos apanhou um bom tempo, sabe? Uma cidade meio sofrida. Porque isso aqui nos anos 80, a cidade entre os final dos anos 80 até começo dos anos 2000, enfim, ela sofreu muito na mão de gente que fazia coisa errada, sabe? Mexia com ilegalidades, com tóxico. E aí foi acabando, a cidade foi decaindo, foi sofrendo e tal. E daí dependendo só de pecuária para poder crescer, que não tem mais grande força agropecuária, não tem mais
o agro, né? O agro que a gente fala soja não chegou aqui e a cidade parou no tempo. É isso. O que teve de desenvolvimento na cidade foi a criação da faculdade. A Faculdade Quatro Marcos, ela é particular, fica bem aqui na frente, tô quase chegando a mostrar pra vocês. Ela começou como uma faculdade de área de saúde. Então tinha enfermagem, odontologia, psicologia. Inclusive uma tia minha é formada psicóloga aqui pela FQM. Que mais? Eram vários cursos da área de saúde. Aí ontem eu descobri que aqui já tem outros cursos, inclusive, e tem direito. Não sei se tem outros cursos de área de humanas, deve ter. E é bem ali na frente, tô chegando. Então assim, esse foi o maior ponto de desenvolvimento da cidade e também acabou. A faculdade tá meio decaída também. Aqui é um espaço de lazer, uma pista de caminhada com coisa para criança ali e tal. Isso aqui foi feito mais ou menos na mesma época da faculdade. E tá aí, meu avô disse que realmente eles tiraram boa parte das árvores que tinha em volta da pista de caminhada. Ficou um abertão aí bem ruim. Mas antes era bem bacana, tinha bastante árvore e tal. E aqui é a entrada da faculdade, que agora não se chama mais FQM, agora é Unibras, Ecossistema Brasília Educacional. Por isso que não tá mais só com a área de saúde. Esse aqui é o campus. E essa aqui é a escola onde eu fiz a minha quarta série em 2003. O nome tá até apagado ali, mas é a Escola Estadual Marechal Rondon. A minha sala, eu me lembro até hoje, a minha sala ficava bem aqui assim, quer ver? Era a primeira sala aqui do lado. Essa aqui é a entrada principal da escola. Entrava aqui, a minha sala era esse primeiro bloquinho aqui, ó. Esse primeiro bloco aqui, a minha sala. Estudei aqui só em 2003, mas foi aqui que uma tia minha, irmã da minha mãe, estudou quando era criança. E a gente chegava, deixava bicicletas aqui, ainda tem lá o estacionamento de bicicleta dos alunos. Eu estudei aqui em 2003, foi a minha quarta série, na época em que ainda era dividido em série, não era ano. Muito bom. Aqui eu gostei de estudar. E nesse descidão aqui e subidão de lá, né? Na verdade foi de lá pra cá. Uma vez minha mãe caiu de bicicleta comigo e com meu irmão ou só comigo, agora não lembro. Só sei que eu fiquei todo ralado, foi uma desgraceira, isso aqui era de terra na época. E a minha casa era essa daqui. Essa aqui do Muro Rosa. Hoje é uma transportadora, mas eu nasci e morei aqui. Essa aqui era a minha casa. Isso mesmo, morei aqui. E logo, seguindo por aqui, a gente chega na casa dos meus avós, que é um pouco mais ali na frente, onde eu estou ficando. E aqui, na casa do lado, morava... Não sei se ainda mora, deve morar ainda. Um amigo de infância, da época que eu era bebê mesmo, tipo, bem bastante tempo. Quando eu morei aqui em 2003, que eu morei com os meus avós, eu e meu irmão, eu lembro que aqui por trás do Lions, esse aqui é um Lions Club, aqui por trás do Lions, em uma das ruas ali, morava uma colega minha de sala da escola, Rubiane. Eu já tentei procurar no Facebook, Instagram, não consigo. Eu não lembro o nome completo, só lembro que é Rubiane. Se você por um acaso é a Rubiane ou conhece ela e tá assistindo esse vídeo, mostre pra ela
fale comigo. Gostaria de reencontrar. Seguinte, gente. Tô indo embora de Quatro Marcos. Agora resolvi o que eu tinha pra resolver dentro da medida do possível. E eu vou parar em Cáceres. Mas vai ser muito rápido. E como vai ser muito rápido em Cáceres, não vai dar tempo de eu explicar as coisas que eu quero explicar pra vocês. Por isso, vamos conversando enquanto eu tô dirigindo, passando por Mirassol do Oeste, que é a cidade vizinha onde mora meu primo, inclusive. A gente, quando tá na escola, quando vai estudar a história do Brasil e tal, quando é falado sobre as grandes navegações, descobrimento, né, que vamos chamar de descobrimento por mera formalidade pedagógica, que a gente sabe que não é descobrimento. Mas quando a gente estuda essa parte, a gente ouve falar do Tratado de Tordesilhas. A gente conhece o Tratado de Tordesilhas, que é o que dividia o mundo, basicamente o Novo Mundo, em duas partes. Uma parte pertencente a Portugal e outra parte pertencente à Espanha, que eram as duas grandes potências das grandes navegações na época. Tanto que a América teve o primeiro contato com os europeus, né? Quando Cristóvão Colombo chegou aqui, e ele, apesar de ser italiano, ele foi contratado pelo governo espanhol, pela coroa espanhola, para poder fazer essa viagem. Por isso, eram as duas grandes potências. Portugal e Espanha dominavam os mares. E daí, a gente conhece o Tratado de Tordesilhas, que contava uma distância da ilha de Cabo Verde, se não me engano, da ilha de Cabo Verde com rumo ao ocidente, né, vindo para cá, para o nosso lado, para leste, para oeste, até certa distância contada do arquipélago de Cabo Verde para cá, era de Portugal. Passado dessa linha imaginária, passava a ser domínio espanhol. Acontece que essa linha, primeiramente, era imaginária. Segundo, ela não era muito bem definida, não tinha um controle prático e efetivo de onde começava e onde terminava o território português e o espanhol. Por quê? Enquanto os portugueses pegaram o litoral do que hoje é o Brasil, né? Pegaram esse litoral brasileiro e começaram a explorar ali, os espanhóis encontraram prata na região do Peru. Então eles deram a volta e pegaram pelo Oceano Pacífico para poder chegar nas minas de prata do Peru, da Bolívia, dessa região que hoje, né, é a América Hispânica, né? Aqui na parte da América do Sul, a parte que fala espanhol. E eles deram essa volta, ignoraram o meio do continente, ignoraram ali o meio do Brasil, basicamente, e se prenderam mais nessa parte do Peru, Bolívia, Colômbia, esse pedaço ali que tinha prata, e para eles isso foi muito interessante, enquanto no Brasil estava nas regiões das capitanias hereditárias do Nordeste com muita cana, e na parte de baixo, vindo para baixo da Bahia, onde hoje é Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era mais voltado para a pecuária, para a criação de gado e alguns cultivares agrícolas que se adaptaram melhor à região do que a cana, que se deu muito bem no Nordeste, mas não se adaptou muito na parte de baixo do mapa. E daí aconteceu nas incursões dos portugueses para o meio do Brasil, terem chegado em Minas Gerais, onde encontraram muito ouro, num pedaço de Goiás, onde também encontraram bastante ouro, e daí eles foram entrando, por quê? Os negros escravizados compensava comprar negros escravizados para trabalhar nas colônias do Nordeste, onde tinha cana e dava muito dinheiro.
para as capitanias do sul, né, do que hoje é o sudeste, do sul e do sudeste, a pecuária e os cultivares agrícolas que eles tinham não eram tão rentáveis, não compensava tanto assim fazer a importação dos negros escravizados da África. Então, o que eles começaram a fazer? Isso mesmo, bandeiras. Vamos entrar para o meio do mato, vamos entrando para o meio do nosso território para poder pegar os indígenas. Que é de graça, né? Eu não preciso comprar eles. É o que eles pensaram. E daí os bandeirantes começaram as incursões para o interior do país. E vindo ali de bonitinho, pegaram seus barquinhos saindo de São Paulo, fazendo as monções no caminho moncioneiro. E chegaram em Cuiabá. Como é chegada em Cuiabá, e eu costumo falar isso, talvez eu adentre mais nesse assunto. Caso vocês gostem e queiram, eu faço um próximo vídeo falando mais especificamente de Cuiabá. Mas em Cuiabá os bandeirantes encontraram indígenas para escravizar e ouro. E ali eles ficaram. Só que Cuiabá já estava para lá do Tratado de Tordesilhas, sabe? Já era território espanhol. Só que a Espanha não estava ligando para essa região. Então eles falaram, o quê? Vamos pegar essa área aqui para nós. E vieram entrando cada vez mais de mansinho ali, tendo mais confronto com indígenas do que com espanhóis propriamente dito, porque os espanhóis de fato estavam muito mais preocupados com a prata na região do Peru. E os portugueses vieram entrando, até que chegaram aqui nessa região que eu tô. Aqui em Quatro Marcos, Mirassol, é o chamado Vale do Jauru, que está aqui às margens do Rio Jauru. O Rio Jauru fica um pouco mais para dentro ali. E aqui, nessa região, eles encontraram ouro também, próximo do que hoje é Vila Bela da Santíssima Trindade e Ponte Lacerda, essas cidades aqui da região do Guaporé. Quando eles chegaram aqui e encontraram ouro numa abundância maior do que tinha em Cuiabá, eles falaram, olha, vamos ter que dar uma ajeitada de segurar essas terras pra gente. E vieram pra cá para fundar a primeira capital do que viria a ser a capitania de Mato Grosso. A capitania não, já não era mais capitania. A província de Mato Grosso. Porque até então nós éramos parte de São Paulo. Então eles vieram, montaram Vila Bela da Santíssima Trindade, que está às margens do rio Guaporé, que como eles chegaram e ficaram, montaram a cidade e tudo mais, os espanhóis falaram, olha, quer saber? Vamos fazer um tratado para poder dar uma ajeitada nisso daqui e aí a gente fica de boa? Porque nessa época, o rei de Portugal e o rei da Espanha eram concunhados. As rainhas eram irmãs. Então, para poder ficar tudo de boa, eles falaram, bora fazer um tratado aqui, que é o Tratado de Madrid. E com o Tratado de Madrid, fica estabelecido o seguinte: até hoje, na data de assinatura do tratado, a terra onde você tiver é sua. A gente não vamos discutir essas terras. Então foi bom para Portugal, que ganhou muito território aqui. Eles chegaram, né, dentro da Amazônia, praticamente, no Guaporé. E do Guaporé, eles conseguiam subir para o que era, na época, a província do Grão-Pará, que tinha contato direto com Portugal, saindo por Belém, de navio, né, obviamente. Então, chegar até a região aqui do Vale do Jauru e do Guaporé, no rio Guaporé, foi fantástico para os portugueses, porque eles ganharam muito território sem precisar guerrear, basicamente, e ficou tudo de boa. E para poder fazer o marco da linha divisória até onde era português e a partir de onde era espanhol,
Portugal mandou vir vários blocos de mármore, né, cravados, de um lado com o nome do rei português, do outro com o nome do rei espanhol, e esses marcos foram colocados, né, com algumas distâncias específicas para poder demonstrar onde que começava Espanha e onde que terminava Portugal, aqui nessa região. E o Rio Jauru foi um desses lugares onde foi colocado um marco, por isso o Marco do Jauru, que é um bloco de mármore branco bem bonito, que tá, como eu disse, cravado de um lado com o nome do rei português, do outro o nome do rei espanhol, e ele era colocado na beira do Rio Jauru, ficava virado a face espanhola com o nome do rei espanhol pro lado que era da Espanha e o lado com o nome do rei português pro lado que era de Portugal. E assim ficou definido. Só que o Tratado de Madrid durou muito pouco tempo. O Tratado de Madrid, sei lá, se ele durou 4 anos foi muito. Eu tô com o meu livro de história aqui, depois eu confirmo pra colocar certinho aqui na tela. Eu coloco até quando que ele vigorou, de quando até quando. E daí o Marco do Jauru acabou perdido no meio do mato, na beira do Rio Jauru. Passou-se um tempo, acharam o Marco do Jauru e transferiram ele de lá para frente da Catedral de Cáceres, que fica às beiras do Rio Paraguai. Também uma importantíssima via hidroviária para abastecimento dessa região na época da colônia e até pouco tempo atrás, quando o Rio Paraguai enchia decentemente, ainda passava balsa, aquelas chatas carregadas de mercadorias. Ele é ainda um rio muito importante, mas ultimamente ele não tem enchido como costumava encher. Agora eu tô saindo de Mirassol e com isso eu vou começar a viagem propriamente dita. Na hora que eu chegar em Cáceres, a gente volta a conversar, porque até agora já deu 12 minutos só de eu explicando esse pedacinho da história. Chegamos em Cáceres e aqui é a Praça Barão do Rio Branco, onde está o Marco do Jauru. Aqui atrás de mim fica o Rio Paraguai, bem ali na frente o Marco do Jauru e a Catedral. Vamos lá para mostrar para vocês. E hoje a Catedral está aberta. Vou conseguir mostrar lá dentro para vocês como que é. Este é o Marco do Jauru. E ali ao fundo a Catedral São Luís de Cáceres. Vamos ali para mostrar para vocês. Esse lado tá com o nome do rei Ferdinando VI da Espanha. Vê se é o brasão da Espanha. E aqui do outro lado do rei João. Rei João de Portugal. E ele é a representação do Tratado de Madrid. Como eu falei para vocês, ele ficava na beira do Rio Jauru, com esse lado de Portugal virado pra gente e o lado da Espanha virado pro lado espanhol do Tratado de Madrid. Agora vamos lá, porque a catedral é uma situação à parte. A catedral, ela parece muito antiga, neogótica e o caramba 4. Porém, a catedral, ela é da primeira metade do século XX. Ela não é antiquíssima. Quer ver? Deixa eu ver aqui a data da construção dela. Ela é de 1919, ou seja, da primeira metade do século XX. Ela começou a ser construída e terminou de ser construída em 65. Mas, obviamente, com inspirações neogóticas, e eu não sei se o vento vai estar atrapalhando.
Voltando para a história agora de Cáceres, a cidade nasceu como Vila Maria, em homenagem à Dona Maria, que era rainha e esposa do rei de Portugal da época. Se não me engano, é a Dona Maria Louca. Aí, Cáceres foi fundada como Vila Maria para ser exatamente um entreposto entre Vila Bela da Santíssima Trindade, que era a capital de Mato Grosso na época, e Cuiabá, que era a cidade mais populosa da época para Mato Grosso. Então, Cáceres ficou no meio do caminho para poder garantir a presença portuguesa nessa região e evitar a perda para os espanhóis que eventualmente quisessem entrar aqui e tomar tudo. Aí, Vila Bela começou a entrar em uma leve derrocada, porque Cuiabá estava muito mais movimentada do que Vila Bela. Os portugueses tiveram que fundar outras duas cidades, Poconé, Corumbá, que na época tinham outros nomes, obviamente. E nessa época, óbvio, Corumbá ainda era parte de Mato Grosso, né? Isso foi bem antes da separação dos estados. E daí Cáceres ficou nesse meio do caminho, servindo de ponto avançado, digamos assim, enquanto Cuiabá começou a se desenvolver e logo Vila Bela perdeu o posto de capital da província de Mato Grosso e virou só mais uma cidade perdida ali no canto, perto do Guaporé. Apesar de ainda ser bastante importante, justamente pela proximidade com a saída para o Grão-Pará. E aqui é o Rio Paraguai, para lá fica a rodovia. Aqui estão alguns navios da Marinha do Brasil, obviamente. Ali praias, Cáceres é razoavelmente conhecido pelas praias e tal. E aqui eles estão fazendo o seu trabalho de guardas. Ali as chalanas, que são conhecidíssimas na época que a pesca está liberada. As chalanas saem daqui para o Pantanal para poder fazer pesca embarcada, né? São hotéis, barcos, praticamente cruzeiros do Pantanal. E daí as pessoas vão nelas, nas chalanas, pro meio do Pantanal mesmo para poder pescar. Elas têm outros barcos menores, né, que são soltos para eles poderem ir pescar embarcados nos rios da região, né, em toda a bacia do Paraguai, quando tá na época de pesca e o Rio Paraguai tá mais alto. Gente, esse sou eu do futuro, diretamente da edição do vídeo, para poder finalizar ele. Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou de conhecer um pouco mais, se gostou desse tipo de conteúdo, por favor, comenta aqui, eu quero saber o que vocês acharam da explicação. Eu sei que foi extremamente rasa, eu não me aprofundei, até porque isso não é uma aula de história. Mas se você gostou, curte, compartilha com um amigo que vai gostar de saber. Se inscreve aqui no canal, porque a depender da recepção desse vídeo, eu vou fazer outros também mais voltados para a história, talvez falando sobre Cuiabá. Quando eu for para o nortão do estado, também contar a história da colonização da parte amazônica de Mato Grosso, né, a partir de Sinop para cima. E eu gostei muito de fazer esse vídeo. Para quem não me conhece, vamos nos apresentar no final. Meu nome é Igor, eu sou advogado, mas aqui neste canal eu não falo de direito. Aqui eu conto mais sobre vivências, faço vlog, mostro um pouco da minha vida. E ter compartilhado com vocês sobre a minha cidade natal e sobre a história do meu estado, para mim fez muito bem. Eu gostei bastante de fazer, espero que vocês tenham gostado, então curtam, comentem o que acharam, compartilhem com quem vai gostar de assistir e se inscrevam no canal.